Então, a primeira questão da nossa prova dizia o seguinte: uma senhora sai da cidade A, que é a cidade A, situada no quilômetro 40 de uma rodovia, passa pela cidade B, situada no quilômetro 120, e finalmente chega ao seu destino, que é a cidade C, situada ao quilômetro 180 da rodovia. Assim, determine a distância percorrida por ela. Então, você tem uma pessoa que não partiu do ponto zero da rodovia, certo? Ela partiu do quilômetro 40, na cidade A. Então, o espaço inicial dela é o quilômetro 40. Então, ela segue o seu percurso, vai até a cidade B e continua até a cidade C, que é o destino dela. A cidade C está localizada no quilômetro 180. Então, seu espaço final é 180 quilômetros. É importante notar aqui, prestar bastante atenção, que ela não saiu do ponto zero, ela saiu do ponto 40, certo? Então, a questão pergunta a distância percorrida por essa pessoa. A distância percorrida vai ser o espaço final, onde ela chegou, que é a cidade C, menos o espaço inicial, que é de onde ela partiu, que é a cidade A. O espaço final, ele está no quilômetro 180 e o espaço inicial está no quilômetro 40. Então, nós temos que a distância percorrida vai ser 180 menos 40. Então, a distância percorrida por essa senhora vai ser igual a 140 quilômetros, certo? Essa é a resposta da primeira questão, que era a quarta alternativa, seria a letra D na nossa prova. A segunda questão da nossa prova dizia o seguinte: um garoto sai de bicicleta a partir do quilômetro 15, ou seja, ele sai de bicicleta, sua partida é do quilômetro 15, ele não sai do quilômetro 0, não sai do quilômetro 2, ele está inicialmente no quilômetro 15, certo? E pedala no sentido contrário ao crescimento dessa trajetória. Você vê que a trajetória ela começa a ser contada aqui da esquerda para a direita. Então, essa trajetória ela está crescendo no sentido da esquerda para a direita. Só que o garoto ele está pedalando da direita para a esquerda, certo? Então, ele está no sentido contrário à trajetória. Ele parte do quilômetro 15 e vai pedalando no sentido contrário à trajetória, ao crescimento da trajetória, e chega no seu destino, que é o quilômetro 3. Então, tá aí o garoto, na verdade só a bicicleta, né? No seu destino, que é o quilômetro 3. Então, você percebe que ele não partiu do quilômetro 0, não partiu do quilômetro 3, ele partiu do quilômetro 15. E não seguiu da esquerda para a direita, ele foi no sentido contrário. Então, o seu espaço inicial, de onde ele saiu, é no quilômetro 15. Ó. Espaço inicial, 15 quilômetros, de acordo com o sistema de referência que foi escolhido, que foi dito pela questão. E ele vai pedalando até chegar no quilômetro 3. E ali ele para. Aí é o seu destino. Então, o espaço final dele é no quilômetro 3. É preciso atenção aqui para essa questão, porque na questão anterior eu pergunto qual é a distância percorrida pela senhora. E a distância percorrida, ela sempre é positiva, ela não pode ser negativa. Como nós estudamos na nossa última aula presencial, a distância percorrida, ela só pode ser positiva, certo? A quantidade de metros, quilômetros que a pessoa se locomoveu. Mas o deslocamento, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, certo? Vocês podem até verificar no caderno de vocês, nós anotamos isso em sala. O deslocamento, ele pode ser tanto positivo como negativo. O que vai determinar se esse deslocamento vai ser positivo ou negativo? O sistema de referência que eu escolho e para qual sentido o objeto, o corpo, está se locomovendo.
No caso, eu escolhi aqui, a questão escolheu um sistema de referência que cresce da esquerda para a direita. Se a pessoa andasse da esquerda para a direita, então seu deslocamento seria positivo. Mas, no caso, como a questão diz, o menino pedala da direita para a esquerda, no sentido contrário ao crescimento da trajetória. Então, seu deslocamento, obrigatoriamente, vai ser negativo. Então, o que a gente faz? O ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. O espaço final é qual? 3 km. E o espaço inicial? Bom, ele partiu do quilômetro 15. Aí você tem 3 menos 15. Qual é o resultado que nós vamos ter? Vamos ter um resultado negativo. O que indica que o sentido do deslocamento do garoto de bicicleta é contrário à trajetória escolhida no meu sistema de referência. Então, o seu resultado vai ser menos 12 quilômetros. Essa é a resposta da segunda questão, que seria a segunda alternativa B. A terceira questão era uma questão mais teórica. Ela dizia o seguinte: em relação aos conceitos de referencial, movimento e repouso estudados em cinemática básica, assinale a alternativa correta. Aí vamos comentar cada uma dessas alternativas, certo? A primeira dizia: o Sol está em movimento em relação à Terra. Bom, como já havia explicado para vocês, certo? Nós precisamos definir um referencial. O referencial que a alternativa A está dizendo aí é justamente a Terra. Para quem está na Terra, é correto dizer que quem está se movimentando é o Sol. Se você observar no começo do dia, ele está em um extremo do céu, ele vai seguindo sua trajetória até o outro extremo do céu, até desaparecer da nossa visão. Então, a letra A é a correta. O Sol está em movimento em relação à Terra, certo? Qual o erro das outras alternativas? A alternativa B diz: a Lua está em repouso em relação ao Sol. Bom, você tem aqui o Sol, certo? Você tem a Terra que gira ao redor do Sol, a partir do referencial do Sol, e a Lua que gira ao redor da Terra a partir do referencial Terra e Sol também. Então, à medida que o tempo vai passando, a Lua e a Terra vão se locomovendo em relação ao Sol, certo? Então, isso quer dizer que a Lua está se movimentando sempre para o Sol como referencial. Então, a letra B está correta porque ele está dizendo que a Lua está em repouso. Ela não está em repouso em relação ao Sol, ela está em movimento em relação ao Sol, ok? E aí nós vamos comentar agora a alternativa C, porque ela está equivocada. A C diz o seguinte: um corpo só está em repouso quando sua posição muda para um referencial. A letra C e a letra D são alternativas que são opostas. E elas dizem exatamente o contrário do correto. Um corpo só está em repouso quando sua posição muda para um referencial. Ora, se um corpo está em repouso, significa dizer que, para o referencial que eu escolhi, a sua posição não muda. Ela permanece a mesma. À medida que o tempo passa, sua posição permanece a mesma. E a letra D diz: um corpo só está em movimento quando sua posição não muda para um determinado referencial. É exatamente o contrário. Se a posição do corpo começa a mudar para o referencial que foi escolhido, então significa dizer que ele está em movimento, certo? Então essas duas estão erradas por isso. E a letra alternativa E diz: se um passageiro de um ônibus, vamos desenhar aqui um ônibus, a representação aqui básica de um ônibus, certo?
desenhar aqui a poltrona e o passageiro, ok? De pernas muito longas. Se o passageiro de um ônibus estiver se movimentando em relação a uma pessoa fora do ônibus, obrigatoriamente ele está se movimentando em relação ao motorista. Isso não é verdade, né? Você tem aqui a pista, certo? A poltrona do motorista tá aqui dirigindo. Certo? E uma pessoa que está fora do ônibus, certo? Na beirada da pista. Essa pessoa aqui é o referencial, tá bom? Então, se esse passageiro está se movimentando em relação a essa pessoa, significa dizer que o ônibus está se movimentando. Ele tem uma velocidade diferente de zero, certo? Então, se esse passageiro está se movimentando em relação a essa pessoa, pode ser ou porque ele está andando dentro do ônibus, ou porque o ônibus está se locomovendo. Mas isso não quer dizer obrigatoriamente que esse passageiro esteja se movendo em relação ao motorista. Porque se todo o ônibus estiver se movendo, o passageiro e o motorista estão em repouso um em relação ao outro, mas em movimento em relação à pessoa que está fora do ônibus. E se o ônibus estiver parado e apenas o passageiro estiver caminhando de um lado para o outro, então ele está em movimento em relação à pessoa e em relação ao motorista, certo? Mas o ônibus está parado. Ou seja, simplesmente pelo fato desse passageiro estar em movimento em relação a esse referencial, não quer dizer que eles estejam em movimento em relação ao motorista. Eles podem estar em movimento se o ônibus estiver parado, se ele estivesse andando dentro do ônibus, ou pode estar em repouso se se os dois estiverem sentados e o ônibus estiver se movimentando, ok? Então, a terceira questão, a alternativa correta é a primeira, letra A. A quarta questão da prova diz o seguinte: Marlene está medindo o comprimento da sala de sua casa. Ela marca 432 centímetros, foi a medição que ela fez da sua sala. E precisa transformar essa medida para metros, certo? Então, ele quer transformar centímetros em um determinado valor em metros. Qual o comprimento da sala de Marlene em metros? Bom, existem várias formas simples de resolver essa questão. Eu vou resolver aqui por regra de 3, certo? Nós sabemos que em 1 metro cabem 100 centímetros. Ou seja, 1 metro equivale a 100 centímetros, certo? E x metros, que é o que nós queremos descobrir, o comprimento da sala da Marlene, equivale a 432 centímetros. Então, nós vamos fazer a multiplicação aqui por essa regra de 3. Nós vamos ter que 100 vezes x é igual a 1 vezes 432. Posso dividir tudo isso por 100, certo? X vai ser igual a 1 vezes 432 é 432, dividido por 100. Quando você divide 432 por 100, você tem um resultado de 4,32, no caso, metros. Então, essa é a resposta da quarta questão. 4 metros e 32 centímetros, certo? 4,32. Isso também pode ser feito da forma que nós vimos naquele vídeo na aula anterior sobre transformação de unidades de medida, em que ele faz uma escala de centímetros, decímetros, metros, quilômetros, e ele vai só locomovendo a vírgula. Também dá certo se você fizer dessa forma, certo? Então, existem várias formas de resolver, a regra de 3 é apenas uma delas. Então, na quarta questão, a alternativa correta é a terceira, letra C, 4,32 metros. A quinta e última questão da nossa prova online diz o seguinte: calcule e marque a opção que indica quantos segundos temos durante 2 horas e 30 minutos. Bom, nós sabemos que 1 hora ela equivale a 60 minutos. Isso quer dizer que 2 horas equivalem a 120 minutos.
Mas não temos apenas 2 horas, nós temos 2 horas e 30 minutos. Ou seja, 2 horas e 30 minutos é igual a 120 minutos mais 30 minutos. Então, 2 horas e 30 minutos é igual a 150 minutos. Mas a questão pede para a gente transformar esse valor aqui em segundos. Como nós vamos fazer essa transformação? 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, 150 minutos equivale a y segundos. Nós vamos fazer essa multiplicação, nós vamos ter que 1 vezes y é igual a 150 minutos vezes 60 segundos. Então, y vai ser igual a 9.000 segundos. Essa é a resposta da quinta e última questão da prova online, que seria a última alternativa, a alternativa E. Bom, a atividade que vocês vão fazer hoje de física vai ser o seguinte: vocês vão fazer um vídeo com um pequeno experimento, ok? Como vai ser esse experimento? Vocês façam a marcação da altura de vocês em uma parede, em uma árvore, em algum local, a marcação da altura de vocês, e depois vocês vão escolher um objeto para abandonar, para soltar dessa altura até o chão, certo? Esse objeto pode ser uma bolinha qualquer que você tenha em casa. Se você não tiver uma bolinha, você pode utilizar uma caneta, você pode utilizar um livro também, abandonar um livro, certo? Pode pegar uma bola de papel também, se você não quiser utilizar ou não puder nenhum desses outros materiais. Obviamente você não vai usar uma xícara ou algo que quebre, mas qualquer um desses outros objetos você pode estar utilizando, ok? Então, vocês vão fazer um vídeo. Nesse vídeo vocês vão em primeiro lugar dizer o nome de vocês, a altura, certo? De onde a bolinha está sendo abandonada, que deve ser a altura de vocês, de cada um de vocês. E aí vai abandonar a bolinha e medir com o cronômetro, com o relógio analógico, com o relógio digital, com o cronômetro do celular mesmo também você pode medir quanto tempo o objeto que você abandonou da sua altura leva para chegar ao chão, certo? E aí você vai dizer no vídeo quanto tempo levou. Então as informações principais do vídeo é o seu nome, a altura de onde que você tem, de onde está sendo abandonada a bolinha, ou a pedra, ou o objeto que você utilizar, e o tanto de tempo que esse objeto levou para chegar no chão. Depois vocês vão enviar esse vídeo através do Google Sala de Aula, na sala de aula do primeiro ano D, em Física, ok? E essa é a atividade. Ela é importante ser feita porque nós vamos utilizar os dados dessa atividade de hoje para dar prosseguimento na próxima aula sobre o nosso conteúdo, ok? Quinta-feira que vem. Muito bem, pessoal, vou mostrar aqui meu experimento para vocês, como exemplo. Eu fiz aqui na parede a marcação da minha altura de 1,57 m. Vou abandonar essa bolinha dessa altura, ligar o cronômetro, filmando, obviamente, e marcar quanto tempo ela leva para chegar ao solo. Pronto. No meu cronômetro ela levou 0,42 segundos. Quero que vocês façam o mesmo, podem repetir esse experimento assim, com uma bolinha que porventura vocês possam ter em casa. Se você não tiver uma bolinha, você pode pegar um caderno ou um livro, com cuidado, certo? Para não danificar. E saltar e cronometrar o tempo que ele leva para chegar ao solo. Ah, professora, eu não tenho nenhum livro que eu possa usar. Você pode usar uma caneta, certo? E marcar quanto tempo ela leva para chegar ao chão, utilizando o cronômetro do seu celular ou os ponteiros do segundo de um relógio analógico ou digital mesmo. Você pode pegar até uma folha de papel, amassar e soltar e marcar o tempo que ela leva para chegar no chão. Esse experimento vocês vão fazer, mandar o vídeo para mim hoje no Google Sala de Aula, e nós vamos complementá-lo na próxima aula. Ele vai ser utilizado também na atividade da próxima aula, ok?